Muito bem, então vamos começar o último tema desse módulo do relacionar-se. E nesse módulo nós vamos falar dos sentimentos aos valores. E vocês vão me perguntar, o que é isso? Então a gente vai tentar, vamos ver. Desde o início dos tempos, os homens, o que eles buscam? Nós o que buscamos? Nós buscamos a felicidade, né? Houve épocas que o que os homens buscavam eram as verdades, né? E elas eram priorizadas, essa na época de Sócrates, a Inquisição. Em outros momentos, os ideais, Mahatma Gandhi, Hitler, Mussolini, a ditadura nos nossos países, né? As ideologias aí moviam os ideais. E hoje parece que o importante é sentir-se bem, é ser feliz, é viver o momento. E aqui entram os nossos sentimentos. E a gente pode perguntar, o que são os sentimentos? Os sentimentos, eles são reações internas, tá? E espontâneas que acontecem com a nossa vida, né? Quando a gente vê pessoas que a gente quer, lugares que a gente vê, situações que a gente vai vivenciando, ou que a gente pensa. E os sentimentos, eles aparecem dentro de nós, e eles podem, a gente vai comparar eles com um sinaleiro. Esses sentimentos, eles podem ser de luz vermelha. O que significa quando o sentimento é de luz vermelha? Aqui eu posso sentir medo, eu posso sentir tristeza, raiva por algo que aconteceu. E existem o sentimento de luz verde, né? E aqui entra a alegria e todos os sentimentos que são dessa família, né? Então, essa situação me fez sentir de tal forma. Então, vamos lá, vamos voltar à família dos sentimentos. Na família da alegria aparece o entusiasmo, a paz, a alegria, a segurança, a euforia, a tranquilidade, né, a satisfação, a felicidade. Na família da tristeza aparece a depressão, a nostalgia, a melancolia, a tristeza, a insatisfação, a aflição, a decepção, a pena, né? Na família da raiva, a bronca, a indignação, o desamparo, né? O aborrecimento, o mau humor. E na família do medo, há inseguranças, angústias, a vergonha, os sustos, a indecisão, a preocupação, né? A inquietação, o pânico e o terror. Aí você pode dizer, nossa, tem três famílias da luz vermelha, né, e uma da luz verde. Mas essa da luz verde a gente vive com, aliás, a gente vive todas elas com intensidade. Aí a gente pode perguntar, os sentimentos são bons ou são ruins, ou são maus? O sentimento, ele não é bom nem mal, tá? O que pode ser mal, e a gente pode verificar que não é bom, é a atitude que a gente toma frente àquele sentimento que eu estou tendo. O que a gente faz com os sentimentos? Primeiro, a gente tem que esclarecê-los, descobrir o que eu estou sentindo. O que está acontecendo comigo? É esclarecer aquilo que eu sinto. Tá? Depois de esclarecer, de dar nome ao que eu estou sentindo, passo a aceitação. Tá? Lembro que eles não são maus nem bons, os sentimentos, eles existem, tá? Eles fazem parte de nós, né? Mas a gente tem que aceitar, né? Aos perfeccionistas como eu, a gente acha muito difícil aceitar a raiva, tá? Os decididos têm dificuldade de aceitar as suas inseguranças, né? Os criativos aceitar as suas tristezas, os dramáticos aceitar suas alegrias, e assim a gente se priva, né, dessa capacidade de crescer e melhorar como pessoas. Depois de esclarecê-los, aceitá-los, nós vamos valorizar,
né? Por quê? Porque os sentimentos são importantes. Aí a gente pode dizer, eles são muito importantes? Eles são as coisas mais importantes do mundo? Não. Tá? Não é o mais importante. Tá? O mais importante é os nossos princípios, as nossas escolhas, o compromisso, né? Quer dizer, os nossos valores. Então, frente a um sentimento de raiva, eu posso decidir atuar com calma. Eu posso decidir não gritar com a outra pessoa. Eu posso decidir não devolver com a mesma moeda. Então, o sentimento de raiva, ele não é ruim nem mal, é simplesmente um sentimento. Porque acontece momentos que você se indigna com alguma coisa que aconteceu, mas a gente não sai batendo nas pessoas, a gente não sai, digamos, xingando as pessoas. Ou pelo menos não deveria, ok? Então, é importante, e o outro ponto é compartilhar o que a gente está sentindo, tá? É falar o que a gente sente, é quando a gente vai conversar com as outras pessoas, sempre ir desde o que eu sinto, não da reclamação. Olha, isso que aconteceu, eu me senti de tal forma quando aconteceu isso, tá? Eu não me senti aceitada, eu me senti rejeitada, tá? Então, eu gostaria que isso não voltasse a acontecer. Então, a gente tem que compartilhar, a gente tem que dizer para o outro como a gente se sente frente a alguma atitude dele. Tá? E a gente pode perguntar, mas da onde vêm os nossos sentimentos? Os sentimentos vêm das necessidades básicas das pessoas. E essas necessidades, elas são atendidas através dos valores. Tá? Então, quais são essas necessidades? Tá? E quando a gente coloca um valor, né, a gente vai ter um sentimento de paz. Quando a gente evade, quando a gente compensa, o nosso sentimento já não vai ser assim, né? Então, muitas vezes, nós deixamos de lado as nossas necessidades, tá? E a gente não consegue se desenvolver da melhor forma. Então, é importante a gente saber quais são as nossas necessidades para poder colocar um valor. Senão, a gente vai compensar, a gente vai evadir. E o que é compensar e evadir? Então, quer dizer, são atitudes, são ações concretas ou decisões que a gente toma, tá, para atender essas necessidades básicas, mas normalmente a gente fica insatisfeito, porque a gente põe em prática antivalores. Tá? Então, a gente já viu que os valores são essas ideias, forças feitas vidas, que mobilizam, né, a pessoa por o bem para si mesma e para as outras pessoas. São causas de felicidades. Tá? E os valores, somente quando eu coloco um valor é que eu vou atender às minhas necessidades. Então, vamos ver quais são as nossas necessidades básicas. Primeiro, as necessidades básicas físicas têm as bases interiores, que tem a ver com a comida, o descanso, né? Então, eu como adequadamente, eu descanso, eu procuro, eu coloco esse valor lá, né? É importante que as outras pessoas descubram qual é a sua melhor forma de descansar, senão, como é que eu vou compensar a questão da comida e do descanso? Da comida, eu vou comer a qualquer hora e vou comer qualquer coisa. E o descanso, eu termino compensando, né? Eu tenho muita preguiça, eu durmo, eu tomo tranquilizantes, tá? Então, a gente tem que colocar o valor. Nas necessidades exteriores, tem a ver com a casa e a vestimenta. Então, o valor, quando eu coloco, é o trabalho, a confiança, né? Para poder ter aquela casa que eu quero. Se eu compenso, eu termino tendo uma casa de muito luxo, de desperdício, né? Porque eu não coloco o valor correto. A vestimenta, o valor é a austeridade, né, na vida e também acreditar na providência de Deus. E como é que eu compenso? Eu compenso acumulando roupa, sapatos, né, ornamentos,
tá? E ou mesmo, né, o abandono, né, e a miséria, tá? Eu compenso dessa forma. Mas existem as necessidades psicológicas, tá? E aí eu preciso trabalhar elas, são aquelas psíquicas, tá? Então, aqui a primeira delas é ser amados. E aqui é a necessidade que todo ser humano tem de receber e poder dar amor. Como é que eu compenso, né? Quais são as minhas compensações? Primeiro, eu pretendo ser o centro das atenções, eu reclamo todo momento para que as pessoas me amam, eu cobro o amor, tá? E eu busco que as pessoas mudem constantemente para me agradar. Qual é o valor que eu deveria colocar para preencher essa necessidade, né? Aqui ela vai ser satisfeita quando a gente vive o valor do amor, né? Nas tuas três dimensões, eu dou amor, eu me deixo querer e eu perdoo. A outra necessidade psíquica é o alto valor. Então, aqui é a necessidade de ser alguém, né? De nos valorizar, de nos dar a nós mesmos, né? De saber que somos pessoas, de ocupar o nosso lugar no mundo, né? De ser único e irrepetível. Então, como é que eu posso compensar a necessidade de alto valor? Eu posso acumular, acreditar que o meu valor está nas riquezas e na posse que eu tenho. Eu posso acreditar que os títulos é que vão me valorizar, que as minhas qualidades, né, fazem com que eu tenha maior valor, tá? A experiência que eu tenho, o sucesso que eu tenho. Então, eu coloco muita força nisso. E qual é o valor que eu posso colocar nesse caso? É me valorizar por quem eu sou, me amar por quem eu sou. Primeiro, também reconhecer de que eu sou um projeto eterno de Deus. Eu sou um escolhido para a vida. Só por esse motivo, eu tenho que me autovalorizar. Tá? Então, eu sou filho e herdeiro de Deus. Olha só, quando a gente acredita nisso, a gente é capaz de se amar, né? De ter preenchido esse alto valor, né? A outra necessidade psíquica é a de pertencer. Tá? Então, aí, como é que a gente vai compensar? A gente vai compensar muitas vezes com relações superficiais, tanto com a família, com os vizinhos, com os amigos, no trabalho, na paróquia. A gente não vai se conhecer, a gente não vai realmente demonstrar quem a gente é. Qual é o valor que a gente coloca aqui para não compensar, né? Para viver realmente, para preencher essa necessidade de pertencer, é a gente com gestos concretos que promovem a nossa proximidade com os outros, a amizade, a correção fraterna. A outra necessidade básica, né, psíquica, é a autonomia, quer dizer, a necessidade de liberdade, né? Que dá para viver de acordo com as normas que nós mesmos vamos escolhendo e aceitando. E como é que a gente compensa? Né? As formas comuns aqui é a dependência das nossas inseguridades, a gente canaliza submetendo nossa liberdade aos outros, né? A liberdade, a independência da pessoa torna as suas decisões e a agir sem ninguém, né? O individualismo supremo, tá? Mentira, simulação. E qual é o valor que a gente vai colocar aqui? É a coerência, né? A coerência para chegar realmente a preencher essa necessidade de autonomia. Então, é necessário que todos aprendamos a arte de pensar por nós mesmos, por nossa própria cabeça, o diálogo, né, o diálogo com os nossos sentimentos. E nas necessidades espirituais está a da transcendência, né, que é aquela necessidade de ir além de nós, né, de termos também um guia, um modelo, né? Então, aqui, a gente, nessas necessidades espirituais, a gente não vai se deixar, a gente vai compensar quando a gente se deixa levar pela marca na vida, né? As pessoas não lembram positivamente dos vizinhos, das mães.
do guia, a gente vai buscar falsos ídolos, idealizamos as pessoas, a gente cai no fanatismo. Então, quais são os valores que a gente vai pôr? Para transcendência, né? É a gente realmente crescer e trabalhar a nossa relação com Deus, né? Deus existe e Ele que faz a gente crescer como pessoa. E a necessidade de um guia, a gente se satisfaz seguindo Jesus Cristo, como modelo, né, dessa pessoa que realmente trabalha, né, por Deus. Então, as compensações, só para recordar, são atitudes e são ações concretas ou decisões com as quais nós pretendemos atender as nossas necessidades básicas, mas, na essência, elas ficam insatisfeitas e a gente acaba vivendo antivalores. E as nossas, como é que a gente preenche, né, como a gente satisfaz uma necessidade através da vivência de valores, tá? Então, quando a gente realmente pode viver um valor, a gente vai atender às nossas necessidades. Então, os sentimentos nos colocam em contato com as nossas próprias necessidades. E essas necessidades, elas não devem ser atendidas com compensação ou evasão, senão com valores. Tá? E os valores estão em Cristo. E viver valores vai trazer felicidade à nossa vida. E o principal responsável de atender minhas necessidades sou eu mesmo. Então, a tarefa, a atividade desse módulo é: conheço meus sentimentos, eu reconheço que necessidades estão satisfeitas e quais não. Normalmente, eu compenso uma necessidade, eu não satisfeita, ou vivo um valor para satisfazê-la. Caso eu compense, o que eu posso fazer, né, para, digamos, viver diferente? Então, eu vou passar para vocês depois, né, quais são essas necessidades para vocês verem e terem, ok? Então, a pergunta vai estar na descrição do vídeo, ok? Então, a gente se vê no próximo módulo. Continuem trabalhando a sua vida de relação com as pessoas. Busquem realmente colocar eu estou fomentando a confiança, como está sendo a minha convivência com as pessoas, qual é a linguagem, né? Eu estou realmente atendendo a linguagem dos outros e nós somos os responsáveis, tá? Por criar um ambiente de convivência que seja mais positivo, ok? Então, boa sorte, a gente se vê no próximo módulo, então.